Pessoal, hoje nós vamos então para a lição número 5. Hoje é a lição número 5 do estudo do Pai Nosso. Eu vou falar com você hoje sobre a importância do perdão na oração. Jesus vai nos ensinar aqui na oração do Pai Nosso como é importante o perdão para a nossa oração. Vamos começar então, sempre lendo Mateus 6, do 9 ao 13, que é o estudo do Pai Nosso, que diz aqui, vejamos a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Olha, lembra da primeira lição? Santificado seja o teu nome. Aí eu ensinei que sempre se começa a oração louvando, adorando a Deus. Vamos lá. Venha o teu reino. Falamos sobre isso, sobre o reino de Deus. O que mais? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Falamos sobre a vontade de Deus, que o nosso maior inimigo é a nossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa foi a lição da última semana que eu tive aqui, falando que Deus supre necessidades. Agora vamos para a lição dessa semana. Vamos lá, o que diz? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já vamos estudar isso. Qual é a lição da semana que vem, que também vai ser muito importante, que eu vou te mostrar? E não nos conduza aonde? A tentação. Agora olha que importante isso aqui. Mas livra-nos do mal. Semana que vem, essa vai ser a lição. Eu vou ensinar para você qual é a oração que se antecipa ao mal. Quem é que gostaria de se livrar de muitos problemas? Então, antes do problema vir, a gente vai saber fazer uma oração para evitar esse problema. É o que eu vou te ensinar na próxima semana. Agora continua comigo, que diz assim, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, começando a lição de hoje. Então, Jesus disse, o que ele disse para nós? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Primeira pergunta: você tem conseguido perdoar quem te deve? Você tem conseguido perdoar quem tem prejudicado, quem tem feito mal, quem tem entristecido você? Você já parou para observar como quase tudo à nossa volta, o que nos cerca, vem para atingir o nosso coração, para atingir os nossos sentimentos, para atingir as nossas emoções, para nos deixar tristes, chateados, incomodados. Quase tudo que acontece ao nosso redor, à nossa volta, no trabalho, em casa, no dia a dia, no convívio familiar, no meio da vizinhança, quase tudo que acontece vem para ferir os sentimentos, o coração, as emoções, para nos entristecer. Quase tudo que acontece é alguma coisa para nos chatear. Só que Jesus disse: Deus nos perdoa assim como nós perdoamos. E essa é a pergunta: nós temos conseguido perdoar, relevar, não guardar no coração? Temos conseguido liberar o perdão sobre aqueles que nos devem, que nos magoaram, entristeceram, fizeram tantas coisas para nós? Nós temos conseguido fazer isso? Porque tudo que tem vindo, se você observar, vem para ferir o coração. Quase tudo que tem vindo vem para nos entristecer. Palavras, atitudes, o comportamento das pessoas, o que elas falam sobre você, muitas vezes tem vindo para entristecer. Você sabe que eu costumo dizer assim, que o verdadeiro amigo não é aquele que te conta o que falaram de ti. É aquele que, quando ouvir alguma coisa, morre com ele, porque ele está cuidando do teu coração. Porque às vezes aquele que te conta o que falaram de ti, que falaram isso, que falaram aquilo outro, não está cuidando do teu coração. E quando essa pessoa vai dizer o que falaram de ti, o teu coração vai ficar o quê? Triste. O verdadeiro amigo é aquele que, mesmo que ele tenha ouvido, ele fica quieto, morre com ele. Ele não vai repassar isso para você, porque ele está cuidando do teu coração. Então a gente precisa muito cuidar do nosso coração. Praticamente todas as áreas da nossa vida dependem de como está o nosso coração. Se o nosso coração não está bem, os nossos sentimentos, as nossas emoções não estão bem, o casamento não anda, a vida financeira não anda, as coisas não dão certo. Tem muita gente dentro da igreja orando pela família, e muitas vezes a família não foi salva porque a pessoa tem alguma coisa no coração. Às vezes está orando pelo marido, orando pela esposa, mas lá no fundo do coração da pessoa tem alguma coisa, e é por isso que a família não é salva. Está orando pelo filho, pela filha, para que sejam salvos, mas o filho e a filha não são, porque tem algo no coração da pessoa que a pessoa não tira.
Às vezes é uma mágoa, é algo que não foi resolvido, é alguma coisa que aconteceu que não está bem resolvido dentro da pessoa. Quantas pessoas estão orando pela cura e elas não ficam curadas? Porque tem algo no coração. A pessoa já fez jejum, já fez campanha, já subiu um monte, já fez isso, já fez aquilo. A pessoa já fez tudo, eu não sei o que fazer. Não fez a única coisa que talvez deveria ter sido a primeira: examinar o nosso coração. Às vezes a porta de emprego não vem, a cura não vem, porque você tem algo no seu coração. Às vezes você está guardando uma mágoa, está guardando alguma coisa, e por isso o milagre não está acontecendo. Eu já vi inúmeras pessoas serem libertas de demônios quando liberaram o perdão. Pessoas serem curadas porque liberaram o perdão. E é isso que a gente tem que se perguntar: será que a minha vida não está desse jeito e tudo dando errado por causa daquilo que eu fui armazenando no coração? Aquilo que ao longo do tempo eu fui guardando dentro de mim, eu fui permitindo ficar aquelas palavras, aquelas atitudes, aquelas brigas. A gente vai guardando só o que é ruim. E Deus não criou você para ser um depósito de coisas ruins, de coisas negativas. Deus criou você para ser o templo do Espírito Santo dele. Não é para ficarmos guardando tantas coisas. Agora vamos lá, segue comigo. O próximo parágrafo diz assim, ó: a oração eficaz, ela envolve perdão. Muitos querem se aproximar de Deus com os seus corações sujos pelo que, pessoal? Pela mágoa. Eu já vou te dizer o que fala Mateus 5,8. Porém a palavra nos diz que com o coração sujo nós não veremos a Deus. Mateus capítulo 5 versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, com o coração sujo, está aqui na tela, você pode acompanhar no monitor aí, que se eu tiver o coração limpo, eu vou ver Deus. Agora, com o coração sujo, eu não consigo ver Deus, e esse é o trabalho do diabo. Se o diabo sabe que eu preciso de um coração limpo, ele conhece a palavra, ele vai fazer de tudo para que eu guarde coisas, para que eu me entristeça, para que tudo que me falam vá para o meu coração. É isso que ele vai fazer. Vai fazer com que eu guarde coisas, que eu tenha um coração sensível, que se magoa, que se machuca, que se fere muito fácil, porque ele sabe que se o meu coração é limpo, a minha oração é poderosa. Agora, quando o meu coração vai ficando sujo, ferido, a minha oração vai enfraquecendo. Quanto mais sujo está o meu coração, menos poder terá a minha oração. Eu preciso manter ele limpo, esse é o meu trabalho. Próximo parágrafo diz assim, vamos lá: devemos perdoar assim como fomos perdoados. Contudo, muitos foram perdoados dos mais diversos pecados e horríveis condutas. No entanto, recusam-se a perdoar os seus irmãos. Tem pessoa que foi perdoada, que usava drogas, prostituía. Tem gente que andava no homossexualismo, fazia coisa errada, e foi perdoado de tanta coisa aí que Deus perdoou. Coisas grandes, às vezes feias, às vezes a pessoa matou alguém, fez um mal para o outro lá. E às vezes a gente não perdoa os irmãos por coisas o quê? Pequenas. Às vezes uma besteira, uma palavra, uma bobagem. A gente permite que isso nos afaste de um familiar, que a gente não liga, não fala com o irmão, não fala com o tio, não fala com a tia. Aí o dia que morre, lá no caixão diz: ah, como eu queria isso, como eu queria aquilo. Ah, por que eu não perdoei? Ah, perdi tempo. Mas parece que a gente só acorda quando não dá mais tempo. Não vale a pena a gente deixar coisas pequenas nos dividirem. Coisas pequenininhas do dia a dia. Temos que pedir para Deus esse coração mais misericordioso. Vamos para o próximo parágrafo que diz assim: o versículo nos coloca uma condição, dizendo que seremos perdoados na medida que perdoamos os nossos devedores. Devedores são as pessoas que nos fazem o quê? Mal, nos prejudicam, que nos injuriam, que falam mal de nós. Esses são os devedores. A maior vingança contra o seu adversário é perdoá-lo. Essa é a maior vingança que você pode praticar, perdoar essa pessoa. É a maior vingança que você vai praticar. Agora continua: não existe uma vingança melhor do que essa, de você perdoar o seu adversário. Ah, mas eu estou perdoando a pessoa. Olha para mim, perdoar não é absolver a pessoa, não é declarar ela inocente. Quando eu digo para Deus que eu perdoo, eu não estou absolvendo, eu não estou declarando que a pessoa é inocente, que ela não tem culpa, que ela não errou comigo. Quando eu digo: Deus, eu perdoo, a única coisa que eu estou fazendo é, eu abro mão da minha justiça, eu abro mão da minha vingança, e eu entrego essa pessoa
nas mãos de Deus. É só isso que eu estou fazendo. Eu não absolvi ela, eu não declarei ela inocente, eu não estou tirando a culpa dela, eu não estou apagando o ato que ela praticou. Eu estou apenas abrindo mão da minha vingança, da minha justiça, e estou entregando essa pessoa nas mãos de quem? De Deus. E dizendo: Deus, agora é contigo. Eu esqueço. Eu não quero mais saber o que ela me fez. Eu perdoo ela, e ela vai prestar conta para quem? Para Deus. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, eu abri mão da minha vingança. Isso é perdoar. E é o que nós temos que procurar fazer. Vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Número 1. A oração não será bem sucedida se não houver o que, pessoal? Perdão. Vamos em Marcos capítulo 11. Vai lá com o pastor, Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, 22. Você vai ler junto comigo agora. Marcos, Evangelho, capítulo 11, versículo 22. Eu vou começar a leitura e vou fazer até o versículo 26. Marcos 11, do 22, começamos agora e vamos até o 26. 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. 25. E quando estiverdes orando, o que Jesus disse? Perdoai, se você tem algo contra alguém. Não é alguém contra você, é no meu coração contra essa pessoa. Para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus está condicionando o meu perdão a eu perdoar alguém. Então, no meio de um discurso aonde Jesus está falando sobre fé, no meio de um discurso aonde Jesus está falando sobre oração, sobre a figueira que ele acabou de amaldiçoar, ele para tudo e começa a falar de perdão, dizendo que a nossa oração perde força enquanto meu coração está magoado, ofendido, triste. E a minha oração, ela tem eficácia, ela tem poder diante de Deus nos céus, quando eu perdoei e não tenho nada, eu estou com o meu coração limpo. O perdão, ele dá muito mais força para a sua oração. Orar com o coração magoado significa que às vezes eu vou orar, mas nem sempre tudo aquilo que eu estou determinando vai acontecer, porque tem uma brecha no meu coração para que o inimigo me acuse nos céus, para que o diabo consiga entrar. Eu deixei uma brecha ali, que é aquela mágoa. Não vale a pena carregar. Vamos lá. Número 2 da folha. Vamos lá. Até quantas vezes eu devo perdoar? Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo 18, versículo de número 21. Você volta um pouquinho para trás agora no Evangelho de Mateus 18, versículo 21, que diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes. Então o que Jesus estava falando? O Evangelho de Lucas é um pouco mais claro. Ele diz que eu tenho que perdoar quantas vezes for necessário. Quantas vezes a pessoa se arrepender, ele diz que eu devo perdoar. Como é que eu sei que a pessoa se arrependeu? Não é com palavras e não é do dia para a noite. O arrependimento é demonstrado com obras e atitudes. A pessoa que se arrependeu, ela não vai fazer mais. E Jesus diz que se houve arrependimento, eu devo perdoar essa pessoa. Vamos para o número 3 aqui, do nosso estudo. Vamos lá. Devemos perdoar assim como Jesus nos perdoou sem merecermos. Lucas é o Evangelho, um pouquinho para frente, capítulo 23. Você vai comigo no verso 34. Quando Jesus está lá na cruz, e aquelas pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele ajudou, agora estão blasfemando, cuspindo nele, dizendo: desce daí se tu és o Cristo. Lucas 23, 34. Você vai ler comigo e olha só o que diz o texto sagrado. E dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram o quê? Sortes. Você vê que Jesus olha para aquelas pessoas que estavam zombando dele, e Jesus diz assim: Pai, faz o quê? Perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. O que Jesus entendeu? Primeiro, presta atenção. Uma pessoa que está incomodando você, em primeiro lugar, é porque ela está fraca e o inimigo está usando ela. Irmão, quem tem tempo para falar mal de você é porque é uma pessoa infeliz. Porque só quem é infeliz tem tempo de cuidar da vida dos outros. Porque quem é feliz está aproveitando a sua vida feliz. Amém? Olha para o irmão do lado e diga: só quem é infeliz incomoda os outros. Quem é feliz não tem tempo para incomodar os outros. Amém? Quem é feliz não tem tempo para incomodar os outros, não tem tempo para cuidar da vida dos outros, não tem tempo para fazer fofoca, não tem tempo para falar de quem? Da vida dos outros. Porque a pessoa é feliz, ela é realizada, ela está vivendo a vida dela, ela está alegre, ela está vencendo, ela está conquistando, ela não tem tempo para incomodar os outros. Então as pessoas estão incomodando você, estão falando mal de você, estão invejando você, estão cuidando da sua vida, é porque essas pessoas não têm uma vida feliz. Se elas tivessem uma vida feliz, elas não estariam preocupadas com a sua. Então é como Jesus disse, elas não estão bem, elas estão na mão do inimigo. Por isso que Jesus disse: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas estão tão cegas, com a vida tão ruim longe de Deus, que elas nem sabem o que elas fazem. Elas estão na mão do inimigo. Quem está na mão de Deus não faz isso, meu irmão. Quando você é feliz, você não está preocupado com a vida do outro, você não vai ficar falando da vida do outro, você é feliz. Agora, quando a gente é infeliz, está cheio de problema, aí a gente não gosta da nossa vida, a gente tem que olhar para a vida de quem? Dos outros. Perdoe. Jesus morreu, mas ele não guardou mágoa de ninguém. Ele perdoou até aqueles que no momento mais triste da vida dele estavam incomodando ele, ele perdoou. Agora vamos lá, para a gente terminar, tem mais um verso aqui para nós lermos no nosso estudo de hoje. Vamos meditar nessa passagem, é Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 35, que diz assim, ó: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia, quantos 1.000 talentos? 10.000 talentos. Então preste muita atenção nisso. O talento é como se fosse, mais ou menos, tá? Para você entender que é muito, fazer uma comparação, o trabalho de um ano. Então se ele devia 10.000 talentos, quantos anos ele devia? 10.000 anos. Alguma pessoa vive 10.000 anos? Ele tinha como pagar essa dívida? É impagável. Essa pessoa somos eu e você. Nós tínhamos uma dívida com os céus, uma dívida com Jesus, por tudo que fizemos de errado, uma dívida que não tinha como a gente pagar. Nós éramos condenados ao inferno, mas Deus nos perdoou de uma dívida enorme, gigantesca, que ainda que a gente vivesse a vida toda e fizesse o que a gente pudesse fazer, a gente nunca pagaria essa dívida para o Senhor. Aí diz aqui, continua comigo, ele devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, olha o que diz o texto sagrado, aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e fez o quê? E perdoou a dívida. Jesus nos soltou, tirou das mãos do inferno e pagou o preço naquela cruz por mim e por você. E olha o que diz aqui: saindo porém aquele servo, ele encontrou um dos conservos que lhe devia quantos dinheiros? 100. Um dinheiro é referente a um dia de trabalho. Se ele devia 100 dinheiros, ele devia quanto tempo? 100 dias de trabalho. 3 meses e 10 dias. É fácil de pagar isso, não é? É fácil, nem 6 meses está paga a dívida. Então esse aqui estava devendo para ele acabou de ser perdoado. Esse que devia para ele, devia uma coisinha pequena, comparada com a dele, que era 10.000 talentos, eram só 100. Referente a 100 dinheiros, 100 dias de trabalho. Agora olha o que diz, vamos continuar. E ele lhe devia, quanto é que diz aí o texto sagrado? 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu companheiro, se prostrando aos seus pés, fez a mesma coisa que ele fez, né? Rogava-lhe dizendo, o que ele disse? Seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Ele porém não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
Contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, o chamando à sua presença, disse: servo, como é que Deus chamou ele? Malvado, olha só, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor entregou os atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas. O que Deus está dizendo? Que Ele nos perdoou na cruz através de Cristo, de uma dívida impagável, de uma dívida que eu e você poderíamos viver a vida inteira, fazer o que a gente quisesse fazer de boas obras, a gente nunca pagaria. E Deus está dizendo que às vezes os nossos irmãos, as pessoas, têm uma dívida pequena conosco, e nós fomos perdoados de uma dívida grande, e não estamos querendo perdoar as dívidas pequenas. Estamos ficando magoados, entristecidos, chateados, vira a cara, xinga, não quero ver essa pessoa nem pintada mais de ouro, por algo pequeno, enquanto Deus nos perdoou de algo muito maior. Então Deus está dizendo, a gente precisa ter um coração misericordioso, senão no último dia nós não vamos entrar onde? No céu. Vamos terminar o estudo. Vai lá, última parte com o pastor. Leia comigo o que está escrito. Devemos perdoar, assim como fomos perdoados. Nós não merecíamos e fomos perdoados. Perdoe quem não merece também, mesmo que essa pessoa nunca lhe peça perdão, nunca admita o que fez. Você não está perdoando por causa dela apenas, mas por causa de você. Pois é o seu coração que ficará limpo quando o perdão é liberado. Tome essa decisão. Então nós temos que perdoar, assim como nós fomos o quê? Perdoados. Vamos ficar de pé que eu quero orar com você. Você acabou de assistir o meu vídeo, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e deixe o seu like nesse vídeo para que outras pessoas também possam estar recebendo a recomendação e assistindo o vídeo. E no canal daqui a uns dias mais vídeos aí que eu tenho certeza que vão abençoar muito você e a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.